Trazer agora para a nossa conversa o Mário Braga, ele é analista de risco político da Control Risk, está chegando aqui para falar com a gente. Muito obrigada, Mário, seja muito bem-vindo. Obrigado, é um prazer falar com a BBC. Obrigada. Mário, eu queria entender, um pouco mais a sua visão em relação a esse processo que nós estamos passando, a gente tem vivido aí uma intensidade muito grande, inclusive nessa última semana eleitoral, o mercado reagindo a cada notícia que vem acontecendo. Queria entender um pouquinho da sua visão em relação, a esses riscos todos, como que vocês estão trabalhando com esse cenário. Claro, a gente sabe que o processo eleitoral normalmente tem uma série de fatores e gatilhos que podem levar à volatilidade ao mercado, e à medida que a votação se aproxima, isso tende a se intensificar. Então a gente viu a movimentação ontem, o que a gente pode esperar ao longo dessa semana são eventuais novos fatos que podem levar a essa percepção de que algum candidato é mais favorito ou não a vencer, ou na linha de que determinadas medidas econômicas, seja pró-privatização ou concessão, podem ir ou não adiante. O que é característico dessa corrida eleitoral foi a grande estabilidade que a gente viu nas pesquisas ao longo de meses e a pouca probabilidade de mudança desse cenário. Então eu acho que é um contexto em que a volatilidade foi marcadamente menor do que em eleições passadas, mas ainda assim a gente tem um cenário de incerteza atrelado principalmente ao que vai se desenrolar depois da votação do próximo domingo, ao tem sido chamado de terceiro turno, e de como isso pode gerar incerteza ao longo dos próximos meses. Mário, eu vou trazer aqui para a nossa conversa o Alex André, nosso economista, que também tem perguntas aqui para você. Fica à vontade, Alex. Mário, bom dia, prazer falar contigo. Mário, uma pergunta interessante, falando aqui de política, eu tenho uma percepção, falando com os fundos de investimento principalmente, essa é uma visão muito ambígua do que nós temos lá fora e aqui no Brasil. O que eu quero dizer assim em poucas palavras? Que o gringo, ele tem visto muito mais a preferência do Lula do que o Bolsonaro, e aqui o local olhando mais Lula e Bolsonaro. Mas por quê? Eu acho que a principal explicação que eu tive, falando com diversos gestores, não foram só um, dois, foram diversos, foram dezenas de gestores, foram que é uma assimetria de informação muito grande. Ou seja, eles se informam principalmente por jornais, de mídia, e isso traz uma diferença de assimetria de informação muito grande. Para você, na sua visão de risco político, você acredita que isso pode, olhando uma visão geopolítica, ou seja, que realmente a gente tem apresentado aqui no Brasil, não falando de economia, falando de política como um todo, qual que é a sua opinião sobre os gringos aqui no Brasil, em relação sobre a política, e como que você enxerga em relação a essa opinião? Você acredita que realmente essa visão está sendo concreto no que eu falei, ou você acredita que pode ter algo além disso? Bom dia, Alex. De fato, a gente nota essa percepção diferente de clientes estrangeiros, seja fundos de investimento, seja multinacionais, daqueles alocados aqui no Brasil. Inclusive, dentro de mesmas organizações, quando você tem profissionais alocados no Brasil e estrangeiros, tem uma diferença de percepção. Eu acho que, além desse ponto que você comentou, a gente tem que pensar também o ponto de vista e os fatores com que eles estão preocupados. A gente percebe no investidor estrangeiro, e aí especialmente no europeu, uma preocupação muito grande com temas que a gente pode colocar dentro do guarda-chuva de ESG. Então, quando a gente fala de questão de meio ambiente, de desmatamento, de direitos indígenas, de minorias, a questão da respeito a instituições democráticas, todo esse debate que tem sido feito internamente, ele é muito considerado, ele tem um peso muito grande na percepção que investidores estrangeiros e marcadamente os europeus fazem do ambiente de negócios do país. E aí isso vai além, por exemplo, do que a gente iria olhar numa análise microsetorial, geração de fluxo de caixa, etc. Eles estão pensando no ambiente de negócios, no risco reputacional, por exemplo, de fazer negócios, vamos pensar em mineradoras ou o setor de energia, infraestrutura, que às vezes tem uma grande obra perto de terra indígena, por exemplo. Às vezes, do ponto de vista operacional, faz sentido operar ali. Mas eles não estão dispostos a correr o risco reputacional de terem a marca deles atrelada, por exemplo, a algum tipo de desastre ambiental ou algum tipo de conflito com populações locais. Então a gente tem feito inclusive várias, o que a gente chama de ESG due diligence, que é para mapear esses riscos e mostrar para o investidor estrangeiro, porque eles são os que têm sido preocupados com esse tipo de questão. E aí eu acho que domesticamente a gente tem profissionais que estão
meio que imersos no debate político nacional. E isso também influencia a maneira como eles percebem não só a disputa eleitoral de uma maneira, né, do ângulo político, mas o impacto que ela teria também, seja no mercado, seja na economia como um todo. Legal. Ô Mário, você que está no dia a dia, né, em relação a conversando com os clientes institucionais, eu queria falar o seguinte, estava falando sobre reputação, né, sobre o Brasil que a gente tem em relação a desmatamento, enfim, as práticas de ESG. Eu vou trazer uma leitura um pouco econômica, mas não considere que vai ser econômica aqui a resposta, mas, por exemplo, né, o Brasil, né, falando com todos os pares emergentes, nós temos uma preferência muito grande em relação ao investimento. A gente está virando um porto seguro dos investimentos, né, porque por causa dos commodities, a gente está com uma crise energética muito grande e aqui o Brasil acaba sendo um refúgio em relação a investimentos, em relação até mesmo na parte institucional, né, até porque os nossos vizinhos aqui, né, enfim, né, os emergentes estão sofrendo bastante em relação na parte democrática, até a própria China, né, que a gigante também tem tirado seus investimentos, olha o que nós tivemos ali nessa semana. Então a pergunta seria o seguinte, Mário, o quanto disso é falta de informação, né, ou seja, em relação ao estrangeiro? Porque a gente tem uma reputação muito ruim, né, por parte do ex-presidente Lula em relação até mesmo ao desmatamento. Você falou um pouco do desmatamento, inclusive no último, né, no debate que o Bolsonaro estava falando, dá um Google aí, né, coloca quanto teve de desmatamento do governo Bolsonaro e quanto teve no governo Lula. Será que o gringo não dá um Google? Será que o gringo não dá, né, uma pesquisa, né? Eu acho que assim, que eu enxergo, todo mundo que enxerga o gringo, vê um gringo, né, a imagem gringo como uma visão intelectual, um cara que realmente tem muitos dados, né, mas na prática parece que é uma visão muito superficial, né? O que faz ter essa visão, assim, na sua opinião, dessas conversas? Será que realmente é falta de pesquisa, é falta de interesse, é uma visão mais enviesada do passado? O que você atribui a isso, Mário? Eu acho que nesse ponto que você comentou, quando a gente compara com outros emergentes, especialmente depois da eclosão na guerra da Ucrânia, né, a gente viu esse movimento de realocação dentro de mercados emergentes. Então, se a gente pensar que seja o leste europeu, seja a Rússia, estão envolvidos em uma guerra, o grau de incerteza e instabilidade é muito mais elevado. E aí a gente pensa no Brasil, por mais que seja uma eleição que vai ser polarizada, que eventualmente pode ser contestado o resultado, isso gerar algum tipo de ruído no curto prazo, comparativamente o Brasil segue sendo mais estável. Eu acho que isso é um ponto que ajuda a explicar né, o que a gente viu lá no início do ano, né, que foi o movimento mais forte de realocação de recursos. Do ponto de vista da análise que os estrangeiros fazem, eu acho que é pensar no tipo de dado que eles estão colhendo. Porque quando a gente vai olhar, por exemplo, em termos de desmatamento, se a gente for pegar esse exemplo, os números eram maiores no início do governo Lula, mas eles apresentavam uma trajetória de queda. E aí agora o que a gente tem são números que estavam baixos e que apresentam uma trajetória de alta. E aí, de novo, a gente não vai falar que X quilômetros quadrados que vão fazer diferença para o gringo. É a postura do governo. Porque o que a gente tem é um certo enfrentamento, uma retórica combativa do ponto de vista de como essa percepção é tida na comunidade internacional. A gente sabe que não só multinacionais, fundos, mas governos estrangeiros têm tido uma retórica muito mais forte nessa questão ambiental, de mudança climática, etc. Então, quando a gente tem um presidente que adota uma retórica que é mais desalinhada a isso gera também ruído para os investidores. E aí é importante pensar que mesmo que a gente, né, seja a manutenção do governo Bolsonaro, seja eventualmente a eleição do ex-presidente Lula, mesmo que a gente não tenha uma mudança efetiva de política, mas a mudança retórica, a sinalização, a gente sabe que isso no mercado é importante, já pode fazer diferença. Então eu acho que parte desse pressuposto dos estrangeiros estarem olhando ou esperando uma retórica, uma disposição para sentar e negociar, uma conversa que às vezes vai ser mais amistosa ou mais alinhada do que a gente tem hoje em dia. Mário, trazendo aqui para uma outra questão, já que a gente está falando um pouco da visão, né, do investidor estrangeiro aqui para o Brasil, o Alex trouxe um ponto muito importante aí também, né, especificamente dessa diferença nossa do Brasil em relação a não só nossos pares emergentes, mas ao resto do mundo em algumas situações. Recentemente estava lendo até, né, um pouco mais sobre a questão energética, que é essa crise mundial, né, tem toda essa influência dessa questão energética, principalmente aí entrando nas questões mais ambientais, a Europa que sempre fez críticas duras ao Brasil sobre questões de políticas ambientais, especificamente a própria França, ao criticar muito, né, as nossas políticas econômicas. Eu li que na COP27, no Egito, o Brasil, né, vai oferecer ali, especificamente,
trazer indústrias, né, do exterior que estão tendo dificuldades de operacionalização ali dos seus serviços, principalmente pela questão do alto custo de energia para o Brasil, trazendo uma oportunidade, inclusive até de geração de emprego. E eles, né, eu estava lendo muito sobre essa COP27 aí, que diz que a gente tem exatamente o Nordeste muito rico ali para energia solar e energia eólica, né, por conta de sol o ano todo, muito vento, enfim, seria uma grande oportunidade ter, né, esses investimentos para cá. A gente está falando muito de risco político, mas eu queria trazer também um outro lado, né, o lado positivo da moeda, que muitas vezes a gente não vê também a imprensa falando por aí, vendendo o lado bom do Brasil. Infelizmente, eu já fui correspondente internacional, morei fora do Brasil, e infelizmente o que a gente vê quando a gente está fora do Brasil são só as notícias negativas que estão com as capas dos jornais. Mas esse ponto eu acho que é um ponto muito positivo, que independente de quem ganhe essa eleição agora, pode se tornar aí uma oportunidade não só para o investidor, né, institucional, mas o trazer o investimento dessas indústrias para cá, né? Você acredita que isso realmente chega, essa informação, aos investidores estrangeiros, aos investidores institucionais, essa possibilidade do Brasil não ser só também um destaque como um país aí economicamente melhor até do que os outros, mas trazer essa oportunidade de ser uma saída no meio de uma crise energética? Claro, a gente costuma dizer que quando a gente faz análise de risco, a gente está olhando dois lados de uma mesma moeda, que um lado é o risco e o outro é a oportunidade. Eu acho que esse exemplo que você citou, ele é muito evidente de um setor que, de um lado, a gente tem visto uma expansão e que tem sim uma perspectiva positiva, e aí, inclusive pelo lado do risco político, a gente teve mudanças regulatórias que têm favorecido isso. A gente teve a implementação do marco regulatório no início do ano, que estabelece regras por que são aquelas usinas eólicas offshore. Então, como isso vai incentivar a criação de uma nova indústria, pode incentivar, inclusive, o crescimento do hidrogênio verde no Brasil, e como isso vai gerar, como você disse, empregos, porque vai ter toda uma cadeia, seja de fornecimento de peças, seja de serviços, seja dos próprios profissionais, e é um setor que sim, a gente tem notado interesse de empresas estrangeiras que atuam no setor. Se a gente for olhar, tem diversas empresas fechando acordos com governos estaduais, principalmente no Nordeste, mas não só, nessa linha de criar parcerias e criar as condições para investimentos de longo prazo. A gente sabe, né, que esse tipo de investimento é um investimento que tende a durar por décadas, visto não só o que vai precisar de capex inicial, mas toda a estrutura que precisa ser criada para reduzir os custos e aí sim viabilizar esse tipo de investimento. Então é um setor que tem tido interesse e que a gente deve ver sim crescer ao longo dos próximos meses e anos, principalmente. Uhum. Bom, para a gente finalizar aqui a nossa conversa, Mário, eu tava olhando aqui no nosso chat, estou olhando para ver se alguém tem alguma pergunta, gente, inclusive podem mandar aqui exatamente, né, as dúvidas de vocês aqui também no nosso chat, mas eu queria só trazer aqui uma outra questão. A gente está, né, nessa reta final, como eu falei, desse cenário político, tem essa imagem, né, que a gente vende para fora. A gente teve uma denúncia ontem muito grande, né, muito grave, por sinal, que a gente estava discutindo sobre este tema agora há pouco, sem entrar muito no âmbito político em si, mas a questão principalmente, né, que a gente vê, qual que é a imagem que o Brasil vende lá fora, né, qual que é a imagem que essas pessoas entendem dessa polarização nossa, né, dessas questões. Todos os países têm, né, muitas polarizações, sua reta final ali, isso é fato, não é só exatamente o que acontece aqui no nosso país, mas o quanto isso pode ser prejudicial especificamente para o nosso mercado interno, né, essa imagem de censura, que uma hora chega aí determinação de algumas palavras que não podem ser ditas, depois o próprio TSE diz que não foi uma censura, tem também a denúncia com a apresentação de auditoria, o TSE não entende isso como provas, enfim, qual que é a imagem que o estrangeiro tem do Brasil num cenário tão polarizado e num cenário que inclusive eu li recentemente no New York Times falando, né, o poder de um único homem no Brasil, referências ao nosso ministro aí, Alexandre de Moraes. Enfim, qual que é a imagem que o estrangeiro tem, né, desse risco político aqui nosso interno? Eu acho que é importante a gente entender que a polarização em si não é necessariamente uma coisa ruim ou uma coisa que é vista negativamente. A gente pode ter disputas, e isso é o normal, né, de lados diferentes do espectro político. Quando a gente for olhar um histórico de eleições, não só no Brasil, mas globalmente, você vai ver às vezes de um lado alguém mais de direita, alguém mais de esquerda, e isso faz parte do jogo. Eu acho que o que é crucial é entender que
existe, em democracias estáveis, regras do jogo a serem respeitadas. E essas regras, elas oferecem aos investidores, aos mercados, previsibilidade. Quando a gente começa a entrar numa dinâmica em que há contestação das regras, e aí a gente pode pensar, por exemplo, a quantidade de vezes que seja partidos políticos, associações, ou então agora na campanha, as campanhas têm recorrido ao judiciário para fazer determinações sobre diversos ângulos ou casos relativos ao jogo político, você passa a gerar incerteza institucional, que eu acho que é esse ângulo que você está comentando. E aí a gente passa a ter, por exemplo, o desalinhamento entre o executivo e o judiciário. Eventualmente o legislativo vai estar mais ou menos alinhado com algum poder, dependendo do tipo de negociação que é feita. Mas esse tipo de atrito institucional, ele também gera incerteza e instabilidade. E esses são os fatores que são negativos e que tendem a levar, por exemplo, seja ao adiamento de decisões de investimento, seja uma reticência dos investidores de alocar recursos aqui, porque independentemente de quem vai ganhar a eleição, e a gente pode pensar, vai ter uma plataforma econômica X ou Y, o que preocupa de fato é não saber se as regras vão ser respeitadas, se o cenário que eles têm de médio e longo prazo vai estar ali, ou se vai haver uma mudança muito mais significativa do que apenas um resultado divergente de eleições acarretaria. Tá certo. Mário, eu quero agradecer, obrigada, pelo seu tempo, seus esclarecimentos. Fica sempre aqui o convite para voltar em outras oportunidades. Um prazer, obrigado e até a próxima. Até mais, conversando.